Cinturas exageradamente finas têm sido alvo de críticas. A que ponto chega a necessidade de atingir determinados padrões de beleza? Ao telefone conosco para conversar sobre esse tema que vem chamando muito a atenção está o especialista, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. André Matos. Doutor André, é um prazer recebê-lo aqui na programação da Super Rádio Brasil. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Alain. Obrigado a você e aos ouvintes da Super Rádio Brasil. Doutor, fala pra gente qual é a recomendação às mulheres que buscam um corpo escultural. O principal é a procura de um corpo adequado aos padrões atuais de beleza, mas sem grandes exageros. O que acontece é que as pacientes hoje em dia nos procuram com expectativas muito irreais do que o cirurgião plástico pode fazer. Nós, como cirurgiões, temos limitações cirúrgicas. E, além disso, nós temos que obedecer determinados padrões de equilíbrio corporal. Os concursos de Miss Brasil, as vencedoras, em geral, têm medidas exatas de tornozelo, cintura. E, hoje em dia, se busca padrões de beleza que fogem à anatomia normal. E, por exemplo, como você citou na introdução, a cintura fina demais a ponto de se tirar uma costela para isso. Isso cria uma desproporcionalidade no corpo, né? Então, todo exagero deve ser combatido, inclusive na cirurgia plástica. E o padrão de beleza também muda de tempos em tempos, né? Há 20 anos atrás diminuía as mamas, hoje se aumentam as mamas. Então, a cirurgia, por exemplo, de retirar uma costela para ficar na cintura, era uma cirurgia absolutamente irreversível. Uma vez retirada a costela, não tem como se colocar outra no local. A mama, por exemplo, se você coloca uma prótese e não gosta, você pode trocar por uma menor, por uma maior. Então, e as mulheres buscam incessantemente atender a uma demanda social de beleza que às vezes muda de 2 em 2 anos. A retirada da costela pode trazer grandes benefícios à saúde e complicações cirúrgicas, porque você pode gerar pneumotórax, que são lesões pulmonares. E uma cirurgia estética é uma cirurgia eletiva, ou seja, a pessoa está fazendo porque quer, sadia, e ela não pode correr riscos, né? A princípio, quando você faz uma cirurgia estética, ela tem que ser isenta de risco. E essa é uma cirurgia arriscada e que leva a um resultado tremendamente artificial. Deve-se combater isso, né? Na verdade, a cirurgia plástica ela tem que ser feita por médicos especialistas e com um bom senso. O bom senso tem que partir do cirurgião e do paciente. Doutor, fala pra gente quais são os cuidados que essas mulheres devem tomar ao fazer esse tipo de cirurgia, muitas vezes das mais diversas cirurgias plásticas, o que deve ser considerado pelo paciente? Bom, pelo paciente deve ser considerado a procura de um médico especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque muitos médicos se aventuram nessa área e que não têm especialidade, obviamente isso aumenta o risco da cirurgia. As pacientes devem ter consciência do que elas querem, né? Expectativas irreais, em geral, levam a resultados frustrantes, tanto para o médico quanto para o cirurgião. E, principalmente, o cirurgião plástico deve negar determinados tipos de cirurgia. Se o paciente pede uma coisa que ele não pode fazer, inalcançável, que vai atingir um resultado ridículo, o médico deve evitar. Muitas vezes, pacientes nos procuram com problemas psicológicos, né? Separações, enfim, frustrações na vida, e querem que a cirurgia plástica seja a solução para esses problemas. E nem sempre a cirurgia plástica resolve esses problemas existenciais da paciente. Então, às vezes, é muito comum nós indicarmos uma ajuda psicológica antes de ser feita a cirurgia plástica. Doutor, fala pra gente quais são os riscos desse tipo de cirurgia que envolve uma série de cuidados, naturalmente, especialistas realmente formados nisso para desenvolver esse trabalho, que toda cirurgia tem um risco para a vida daquela pessoa. Quais são os riscos que essas cirurgias apresentam quando aquela pessoa que está se propondo a fazê-la não é um profissional, não é especializado naquele tipo de trabalho? Olha, o risco maior é óbito, né? Porque a gente vê na imprensa, eventualmente, uma paciente morreu submetida a uma lipoaspiração. Então, se uma paciente procura um profissional que é inabilitado para se operar em condições hospitalares não ideais, sem exames pré-operatórios, né? Então, a fatalidade pode acontecer. Mas, fora isso, outros problemas podem ocorrer, né? Necrose de tecido, resultados insatisfatórios. Eu recebo mensalmente no meu consultório 5 ou 6 pacientes que foram operados por médicos não especialistas e com sequelas gravíssimas, né? Desde necrose, perda da areola na mama, necrose de abdômen, procedimento complexo como qualquer outra cirurgia.
Então, ela exige exames pré-operatórios rigorosos e um paciente completamente sadio para ser submetido à cirurgia plástica. Na última segunda-feira, eu suspendi uma cirurgia, a paciente chegou no hospital, quando a anestesista botou na sala, ela estava com 24/14 de pressão. Nós suspendemos a cirurgia, mandamos avaliar o que estava acontecendo para não colocar a paciente em risco. Então, é uma série de medidas que devem ser adotadas para que a cirurgia transcorra da melhor maneira possível. E, doutor, um estilo de vida adequado, equilibrado no que se refere à alimentação, à prática de exercícios físicos, a uma série de atividades que a pessoa pode desenvolver, inclusive que tem um impacto direto também na questão psicológica, como o senhor muito bem falou, há situações que a pessoa passa por problemas pessoais e acaba colocando isso no sentido físico. E uma vida saudável, ela contribui para que a pessoa tenha um corpo equilibrado, tanto fisicamente quanto psicologicamente, não é, doutor? Essa pergunta é excelente, porque, na verdade, a vida saudável deve ocorrer antes da cirurgia plástica. Muitas vezes as pessoas que nos procuram não tiveram uma vida saudável e acham que fazendo cirurgia plástica depois podem continuar com a vida sedentária que tinha e que o resultado vai se manter. E o que eu sempre falo para os pacientes é que a cirurgia plástica não faz milagre, depois o resultado tem que ser mantido. E para isso ela tem que mudar o estilo de vida dela, mudar a alimentação, reeducação alimentar, exercícios físicos. Não adianta simplesmente fazer uma cirurgia plástica, porque não é a solução para todos os problemas, né? O estilo de vida saudável com exercícios regulares e uma alimentação balanceada é fundamental, tanto antes quanto depois da cirurgia. Tá certo, doutor André Matos. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Comando da Esperança, trazendo essas orientações que são realmente muito importantes, porque isso pode trazer um reflexo mais grave para a saúde das pacientes que se propõem a fazer esse tipo de cirurgia. O senhor é convidado a voltar em outras oportunidades. Um excelente dia de trabalho, doutor. Para você também, Alain, muito obrigado e bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil. Bom dia, nós conversamos aqui no programa Comando da Esperança com o especialista, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, doutor André Matos.